Olá! Venho mais uma vez aqui com uma história que me chamou muita atenção pela exposição de um serial killer que, sendo um fugitivo, participou de um reality show, tá? Vários episódios na televisão, né? Sem medo nenhum. Vamos contar aqui a história do Rodney Alcala, o serial killer que fez programa de televisão sem nenhum tipo de medo. Não se tem muita informação sobre a infância dele. Sabe-se que os pais dele moravam nos Estados Unidos e tinham 4 filhos. Eles eram de origem mexicana. Tinham 4 filhos e foram para o México. Chegando lá no México, o pai largou a esposa com os 4 filhos. Ela tinha mais conhecimento nos Estados Unidos, ela voltou para os Estados Unidos com seus 4 filhos, deu uma vida boa para os seus 4 filhos. Ele estudou em escola boa, ele tinha um QI de 135, quase um gênio, um esportista, se dava bem com todo mundo. Tá? Seus irmãos foram todos muito bem-sucedidos de vida, tá? A família era patriota. E ele, quando fez 18 anos, foi para o exército. Ficou 4 anos lá, até ele teve uma crise que o exército examinou e detectou algo nele e levou ele de volta para casa da mãe dele, tá? Chegando lá, a mãe dele ficou morando com a mãe dele, né? Ele viu uma menina, tá, de 8 anos e ele parou o carro e começou a conversar com ela. Ela, com medo, saiu. Ele chamou de novo e falou assim: eu quero te dar um pôster. Ela: mas eu não posso falar com estranhos, tá? Eu não posso falar com estranhos porque meus pais não deixam. Mas ele falou: eu não sou um estranho. Eu conheço seus pais. Aí a ingenuidade de uma criança, né, acreditou. E entrou no carro e foi com ele. Mas tinha um homem em outro carro que não achou eles nada parecidos. Não achou que eles eram da mesma. Achou algo estranho. Seguiu e parou em frente ao prédio dele, tá? E ligou para a polícia explicando tudo. A polícia veio, tá? A polícia veio e bateu lá na porta dele. Ele demorou a atender. Quando ele atendeu, ele estava sem roupa e falou assim que ele estava tomando banho e que esperasse um momento que ele ia colocar uma roupa. Nisso, demorou muito. Aí os policiais invadiram o apartamento. Chegando lá, viram que ele tinha fugido, mas a preocupação foi com o estado da menina que eles encontraram, abusada e com ferro no pescoço dela, tanto que ela ficou 30 dias internada. E a família dela resolveu sair dos Estados Unidos, porque foi uma situação muito complicada, né? Só que ela dizia que não lembrava essas coisas todas, né? Mas lembrava, foi lembrando, sim. Era uma situação bem que aconteceu com ela. Ele ali fugiu, mesmo sabendo quem ele era, foram na faculdade, todo mundo ficou estarrecido, porque como ele poderia ter cometido um crime, só que ninguém conseguiu encontrar, a polícia não conseguiu encontrar ele. Ele mudou de estado, fez uma nova identidade usando um outro nome, tá? John Erg, tá? E se matriculou na Universidade de Cinema, onde o famoso Roman Polanyi foi um dos seus professores. E o mais, assim, que se bate as histórias é que mal ele sabia que ele teria, esse diretor famoso, teria um crime aí desse aluno dele, que seria um serial killer, e que sua esposa seria, um mês depois, encontrada sem vida pela família Manson, que tirou a vida dela.
E 11 anos depois ele viria a ter crimes também, tá? O diretor, esse famoso diretor, né? Mas tudo se bateu ali no mesmo período, né? Cometeu esse crime 11 anos depois, o diretor. Bem, ele, Alcala, se deu bem no curso de cinema, porque para ele ser um ator era melhor, mas sempre com interesse na fotografia. Tá? Ele prendia qualquer um com o seu falar, com o seu... Né? As pessoas prestavam atenção nele, né? Bem, só que três anos depois, o FBI entrou no caso do Alcala. Mas nessa época, ele estava trabalhando como conselheiro de acampamento de férias de criança. Bem, mas aí colocaram ele nos 10 mais procurados. Foi descoberto, né? Foi descoberto. Só que a família da menina não quis voltar e fazer a acusação. Então, ficou a acusação somente grave, né? Não dos fatos que ele tinha feito, de agressão só. Então, ele ficou 24 meses detido e foi liberado, tá? Só que quando ele foi liberado, ele estava na condicional. E ele foi pego numa mata, usando entorpecentes com uma menina de 13 anos. Então, ele perdeu e ficou mais tempo na cadeia, mas foi solto. Aí ele conseguiu até que desse liberação para ele viajar, né? O Alcala foi procurado nessa época pelo FBI como uma pessoa de interesse, no caso de uma mulher de 23 anos, mas ele estava né, em uso lá do nome dele verdadeiro, né? Eles procuraram ele, porque ela deixou num calendário o nome falso dele, contra naquele dia. O corpo dela foi encontrado, mas é uma época que, né, o DNA não tinha. Semanas depois ele negou tudo e eles não ligaram os nomes que ele usava, o nome falso que ela escreveu ali, né? Que devia ser para tirar fotos, alguma coisa assim. Bem, o mais incrível acontece assim, tá? E até aí nós temos esses crimes aqui, só esses, né? Porque vai aparecer mais, tá? Bem, eles, no meio disso tudo que ele fazia, ele se apresentou com um nome falso, tá? Com identidade falsa, num programa de TV, que eram vários episódios. É o tipo um namoro na TV aqui, só que eram gravados várias vezes. Ele chegou à final e o que acontece? A moça que teriam que sair os dois juntos, ela não aceitou sair com ele, porque ela achou ele uma pessoa sombria, aviso de, né? Muitas vezes a gente se livra por algum motivo, né? Bem, porque ele era assustador, disse ela. Mas aí ele foi pra praia e lá, esses são os mais conhecidos. Encontrou duas meninas. Queria tirar fotos com ela, mas uma delas se assustou porque ele passou a mão na perna dela. De uma delas. Aí a mãe de uma delas que estava lá, foi lá e tirou elas de lá. Mas não pegou o nome dele, nem nada. Só que naquele mesmo dia, essa menina some e fazem um retrato dele, tudo, só que não tinha o nome, porque, né, foi horas depois. E ela é encontrada também na falecida, com todas as mesmas situações lá, abuso, tudo, né? Aí, né, a polícia começa a investigar ele. Começa a investigar. Encontrou-se
na casa dele, nada, mas tinha um galpão. Tinha um galpão. Que lá foram encontrados mais de 1000 fotos e troféus. Eram brincos, muitos brincos. E um dos brincos era de uma das meninas que foi, né? Aí teve o julgamento, tudo, né? E foi interrogado, ele sempre dizia que não tinha sido ele. E foram aparecendo, né, mais casos que a polícia, os policiais tinham certeza que tinha sido ele. Tinha sido ele, tá? Bem, um policial teve a brilhante ideia de divulgar aquelas 1000 fotos. Ali apareceu um monte, vários, uns 6 casos ali, no mínimo, tá? Uns 6 casos na qual ele era responsável, tá? Tanto pelas fotos e tudo. Bem, ele ganhou a pena capital, aí depois foi retirado e teve outro julgamento, enfim, os policiais conseguiram provas e a promotoria para deixá-lo, né? Ele estava no corredor, né? Ele caiu no corredor. Bem, ele ainda processou o Estado, porque ele caiu, escorregou. Ele queria uma comida estilo low carb, ele também processou o Estado. Escreveu um livro, né? Durante o período que ele estava lá. Ele faleceu aos 77. Lembrando que a menina, que já era uma mulher, ela veio e lembrava de tudo e contou também. Aí não havia mais dúvidas de nada, né? Porque ela era a única sobrevivente. Ele faleceu aos 77 anos por morte natural. O homem era um serial killer e apareceu em um programa de TV, um reality show, tá? Sem nenhum medo de ser encontrado. Porque eles andam na surdina, né? Eles andam na surdina e fazendo tudo que ele fez. Não bate com alguém que vai aparecer na televisão e fazer tudo, né? Aparecer ali. Então é um caso, assim, que eu acho que é o único. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada por me ouvir, por ouvir mais essa história. E não esqueçam de curtir, passar para alguém que gosta, para ajudar eu poder ter mais coisas para mim fazer mais histórias, né, para o canal. Muito obrigada, ficam com Deus e até a próxima. Professora Eliane Spengler, professora Coruja, tá? Um grande abraço.